O toque estridente da campainha cortou o silêncio da minha sala em Lisboa como uma lâmina afiada. 2 polícias uniformizados estavam à porta com rostos sérios e pastas nas mãos. Ana Silva? Temos uma convocatória para si. Queixa anônima por relação imprópria com uma mulher noiva. Fiquei paralisado, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. A palavra lésbica não foi dita, mas pairava no ar como fumo tóxico enquanto eles me estendiam o documento oficial. Entrei em pânico, fechei a porta atrás de mim e sentei-me no sofá com as mãos a tremer. Como é que isto estava a acontecer agora, depois de tantos anos a fingir que o passado nunca existira? O inspetor Marques, um homem de meia idade com bigode grisalho, explicou calmamente que a queixa vinha de fonte anônima, mas que os dados preliminares apontavam para mensagens trocadas e fotografias comprometedoras enviadas para a esquadra de forma anônima. A senhora conhece uma certa Sofia Mendes? Perguntou ele, e o nome dela caiu sobre mim como um balde de água gelada. Sofia. A minha Sofia. A mulher que eu abandonara 10 anos antes por medo da família e que agora reaparecera na minha vida como um furacão. Sim, conheço, respondi com a voz rouca. Mas isso foi há muito tempo. O polícia ergueu uma sobrancelha. Os dados dizem o contrário. A queixa menciona encontros recentes e alega que a senhora destruiu um noivado. Saí da esquadra 1 hora depois com a cabeça a rodar. Liguei imediatamente a Sofia, mas o telemóvel dela foi para voicemail. Corri para o carro e dirigi-me ao apartamento dela em Alcântara sem pensar 2 vezes. As ruas de Lisboa passavam num borrão de cores, o Tejo brilhava ao longe, mas eu só via o rosto dela no dia em que a deixei. Flashback. 10 anos antes, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Sofia e eu éramos inseparáveis. Estudávamos juntas, ríamos juntas, e um dia depois de uma festa no bairro Alto os nossos olhares cruzaram-se de forma diferente. O beijo aconteceu no meu quarto pequeno no rezo do chão de uma casa antiga em Campo de Ourique. Foi doce, urgente e cheio de promessas. Durante 2 anos vivemos um amor secreto, encontros roubados fins de semana em Sintra onde ninguém nos conhecia. Mas o meu pai João, um homem rígido católico praticante, descobriu tudo. Encontrou cartas escondidas no meu quarto e confrontou-me numa noite chuvosa. Isto é pecado, Ana. Vais destruir a nossa família. Acaba com isto agora ou saís desta casa para sempre. A minha mãe chorava ao lado dele sem dizer uma palavra. Eu cedi. Parti o coração de Sofia com palavras frias e mentirosas, não te amo como pensas. Foi só uma fase. Ela chorou e implorou, mas eu virei as costas e fugi para casa. Nunca mais a vi até há 3 meses, quando nos reencontramos por acaso num café encheado. O resto veio num turbilhão. Agora, ao estacionar diante do prédio dela, vi o carro de Pedro, o ex-noivo, estacionado na rua. O meu estômago deu uma volta. Toquei à campainha e Sofia abriu a porta com os olhos vermelhos. Ana, eles também te chamaram? Perguntou ela, abraçando-me com força. Pedro fez isto. Ele descobriu tudo e jurou que ia destruir-nos. Sentámo-nos na cozinha e ela contou-me tudo. Depois de eu a ter deixado anos atrás, Sofia tentou seguir em frente. Conheceu Pedro num evento de trabalho, um engenheiro bem-sucedido de família tradicional. Ficaram noivos há 6 meses, mas o reencontro comigo reacendeu tudo. Ela cancelou o casamento há 2 semanas. Pedro enlouqueceu. Ameaçou-a e agora isto, a queixa anônima. Ele não aceita que eu te ame a mais do que ele, sussurrou Sofia. E agora toda a gente vai saber. Saímos do apartamento juntas e fomos até ao mirador de Santa Catarina para respirar. O vento do Tejo batia-nos no rosto, mas o peso no meu peito não aliviava. O telemóvel tocou. Era a minha mãe. Ana, a vizinha do lado, ligou. Diz que a polícia esteve em tua casa. O que se passa, filha? A voz dela tremia. Eu sabia que o julgamento estava apenas a começar. File 2. Cheguei à casa dos meus pais em Oeiras na manhã seguinte com o coração apertado. O meu pai abriu a porta sem sorrir. Entra.
A sala estava em silêncio, a minha mãe sentada no sofá com um lenço nas mãos. Mostrei-lhes a convocatória e contei a verdade pela primeira vez em 10 anos. Eu amava a Sofia. Ainda amo. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. O meu pai levantou-se devagar, o rosto vermelho de raiva. Depois de tudo o que fizemos por ti, Ana? Depois de te termos dado uma educação decente, uma casa, um futuro? Vais agora destruir tudo por isso? A palavra isso doeu mais do que qualquer insulto. A minha mãe chorava baixinho. Filha, pensa na família. Nos vizinhos. No que vão dizer na igreja. Saí de lá horas depois com a promessa de que iria resolver, mas sabia que nada seria resolvido. No caminho de volta para Lisboa, parei no café onde Sofia e eu nos reencontramos. Pedi um galão e fiquei a olhar para vazio. O telemóvel vibrou. Mensagem de um número desconhecido, a verdade sempre vem ao de cima. Pedro. Senti um arrepio. Ele estava a observar-nos. Nessa tarde, no meu emprego na agência de publicidade em Baixa, o ambiente estava estranho. Colegas sussurravam, olhavam de lado. A minha chefe chamou-me ao gabinete. Ana, recebemos uma queixa formal de um cliente. Diz que tens conduta imprópria e que isso afeta a imagem da empresa. Era Pedro. Ele trabalhava numa empresa parceira. Confrontámo-nos no parque de estacionamento ao fim do dia. Ele estava encostado ao carro de braços cruzados. Tu roubaste-me a noiva, Ana. Agora toda a gente vai saber quem tu realmente és. A voz dele era fria, calculada. A queixa à polícia foi só o começo. Espalhei as fotos. Os e-mails. Em 2 dias Lisboa inteira vai falar de ti. Tentei manter a calma. Pedro, a Sofia nunca foi tua. Ela escolheu-me. Ele riu-se amargo. Escolheu? Tu abandonaste-a uma vez. Vais abandoná-la outra vez quando a pressão aumentar. Eu conheço a tua família conservadora. Vais ceder como da outra vez. As palavras dele acertaram em cheio. Voltei para casa e chorei pela primeira vez em anos. Sofia chegou meia hora depois com uma mala pequena. Não posso ficar sozinha esta noite. Abraçámo-nos na sala e pela primeira vez em 10 anos senti que não estava sozinha. Mas o medo crescia. Na manhã seguinte os jornais locais já tinham a notícia. Denúncia anônima expõe relação lésbica em Lisboa. Não mencionavam nomes, mas toda a gente sabia. O meu telefone não parava de tocar. Amigos antigos da faculdade, mensagens de apoio, mas também de condenação. Como pudeste fazer isto, Ana? Escreveu uma prima. A família está destroçada. Sofia e eu decidimos enfrentar juntas. Fomos à esquadra pedir para ver o processo. O inspetor Marques recebeu-nos com um suspiro. A denúncia é anônima, mas os metadados dos ficheiros apontam para um computador de Pedro Santos. Vamos interrogá-lo hoje. Saímos de lá com uma réstia de esperança, mas o telefone de Sofia tocou. Era a mãe dela. Filha, a igreja ligou. Cancelaram o teu batizado da sobrinha. Dizem que não é exemplo. Sofia desatou a chorar no passeio. Eu abracei-a e jurei que ia lutar. Mas por dentro a culpa do passado comia-me viva. Tinha abandonado Sofia uma vez. Ia conseguir ficar agora? O interrogatório de Pedro correu mal. Ele negou tudo, mas os polícias tinham provas suficientes para o processar por denúncia caluniosa. Mesmo assim, o mal já estava feito. As redes sociais explodiram com o caso. Alguém publicou as fotos antigas nossas da universidade e as recentes. Comentários cruéis choviam: pecado. Destruidora de famílias. Deviam ter vergonha. Sofia perdeu o emprego na loja de design em Chiado. Eu recebi um aviso da agência, férias forçadas até o assunto acalmar. Sentámo-nos no meu sofá a olhar para vazio.
Talvez tenhas razão, Ana, disse ela baixinho. Talvez o nosso amor só traga dor. Aquelas palavras foram como uma faca. Saí para caminhar sozinha pelo jardim do Príncipe Real. As árvores antigas pareciam julgar-me também. Flashback mais profundo. O dia em que parti o coração de Sofia. Estávamos no nosso café favorito em Alfama. Eu disse-lhe que ia casar com um rapaz que os meus pais tinham escolhido só para acalmar as águas. Mentira pura. Ela agarrou-me a mão. Não faças isto, Ana. Nós somos reais. Eu puxei a mão. Tu não entendes. A minha família vai deserdar-me. Eu não sou forte como tu. Chorei durante semanas depois, mas nunca lhe liguei. Agora, 10 anos depois, a mesma fraqueza ameaçava voltar. Regressei a casa e encontrei Sofia a fazer as malas. Vou para casa da minha tia em Porto. Preciso de espaço. Pedi-lhe para ficar. Discutimos. Gritamos. Choramos. No fim ela ficou, mas o silêncio entre nós era pesado. Nessa noite recebi uma chamada do meu irmão mais novo. Pai teve um ataque de coração, Ana. Culpa tua. Vem ao hospital. Corri para o hospital de Santa Maria. O meu pai estava na cama pálido mas consciente. Quando me viu, virou a cara. Sai. Não quero ver-te. A minha mãe segurou-me o braço. Dá-lhe tempo, filha. Ele ama-te, mas isto é demasiado para ele. Saí do hospital destruída. Sofia esperava-me no carro. Vamos embora, Ana. Vamos para longe de tudo isto. Mas eu não podia. A culpa prendia-me a Lisboa como correntes. No dia seguinte marquei uma reunião com um advogado. Quero processar Pedro por difamação e invasão de privacidade. O advogado avisou, vai ser público. Toda a gente vai saber o vosso passado. Eu assenti. Que saibam. Já chega de esconder. Sofia olhou-me orgulhosa pela primeira vez em dias. Mas à noite sozinha no quarto as dúvidas voltaram. Tinha eu o direito de arrastar toda a gente para esta tempestade só porque finalmente aceitava quem era? O processo contra Pedro avançou rapidamente. A imprensa local transformou o caso em espetáculo. O triângulo amoroso lésbico que abalou Lisboa, diziam as manchetes. Recebi mensagens de apoio de desconhecidos membros da comunidade LGBTQ+, mas também ameaças. Volta para o armário. Deixa as famílias em paz. Sofia e eu fomos a uma manifestação pequena no Rossio em apoio aos direitos. De mãos dadas pela primeira vez em público. Foi libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. No fim do dia, um jornalista aproximou-se. Ana, a tua família comentou o caso? Respondi com a voz firme. A minha família está a sofrer, mas eu não vou mais mentir. Essa frase saiu nos jornais no dia seguinte. O meu pai ligou-me à noite pela primeira vez em semanas. Viste o que fizeste? A tua mãe não sai de casa de vergonha. Desliguei a chorar. Sofia abraçou-me. Tu estás a ser corajosa. Eu também vou ser. Ela marcou uma reunião com os pais dela e contou tudo. A mãe dela chorou, mas o pai disse simplesmente: se te faz feliz, filha, foi um alívio pequeno. Mas Pedro não desistia. Espalhou mais rumores no trabalho antigo de Sofia, dizendo que ela me seduzira enquanto estava noiva. Confrontámo-lo num café perto da Praça do Comércio. Ele estava sentado sozinho a beber um expresso. Pedro, para com isto, disse Sofia. Tu estás a destruir 3 vidas. Ele olhou-me com ódio puro. Tu abandonaste-a uma vez, Ana. Vais abandoná-lo outra vez quando a pressão for demais. Eu só acelerei o processo. As palavras dele ecoaram no meu peito como o passado a repetir-se. Saímos dali abaladas. Nessa noite Sofia e eu conversámos até de madrugada.
Contei-lhe todos os detalhes do dia em que a deixei. Ela ouviu em silêncio, depois disse: eu perdoo-te, Ana. Mas tu precisas de te perdoar a ti própria. Pela primeira vez, senti que talvez houvesse uma saída. A investigação policial concluiu que Pedro agira sozinho. Ele foi indiciado. Mas o estrago social continuava. A minha agência despediu-me discretamente por motivos internos. Sofia encontrou trabalho numa pequena galeria em Cascais, longe dos olhares. Mudámo-nos juntas para um apartamento mais pequeno em Alfama. A vida parecia calmar, mas a culpa ainda me consumia. Uma tarde visitei o meu pai sozinho no hospital. Ele estava melhor. Pai, eu amo a Sofia. Isso não muda quem eu sou nem o amor que tenho por vocês. Ele ficou calado longos minutos. Depois disse baixinho: volta para casa quando estiveres pronta. Mas não tragas isso para aqui. Não era aceitação, mas era um começo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa lenta. A comunidade lésbica de Lisboa acolheu-nos. Fomos a eventos no Barril Alto, a festas em Cais do Sodré. Pela primeira vez senti-me vista sem vergonha. Sofia floresceu. Começou a pintar novamente quadros inspirados na nossa história. Eu arranjei trabalho numa pequena editora que não se importava com o escândalo. Mas o passado ainda voltava em ondas. Uma noite recebi uma mensagem da minha prima mais velha. O teu pai teve outro problema de coração. Diz que é por tua causa. Corri para Oeiras. Desta vez o meu pai estava mais fraco. Sentei-me ao lado da cama e segurei-lhe a mão. Desculpa, pai. Desculpa por não ter sido a filha que querias. Ele apertou-me a mão levemente. Eu só queria proteger-te, Ana. O mundo é cruel. Chorei ali mesmo. Sofia esperava-me lá fora. Ele vai ficar bem, disse eu. E nós também. Decidimos viajar. Uma semana em Sintra, no mesmo hotel onde nos escondíamos anos atrás. Caminhámos pelos jardins do Palácio da Pena de mãos dadas, sem medo. No último dia, Sofia ajoelhou-se diante de mim no terraço com vista para o castelo. Casa comigo, Ana. Não por esconder. Por escolher. Aceitei com lágrimas nos olhos. O anel simples de prata brilhou ao sol. Regressamos a Lisboa cheias de esperança. Mas Pedro reapareceu. Mandou uma carta anônima para a minha nova editora ameaçando revelar mais detalhes. A diretora chamou-me. Ana, não vamos ceder à chantagem. Mas precisas de resolver isto de vez. Confrontámos Pedro numa audiência judicial. Ele estava pálido. O juiz condenou a uma multa e a uma ordem de afastamento. Quando saímos do tribunal, ele parou-me no corredor. Eu amava a Ana. Tu tiraste-me tudo. Respondi calmamente: tu nunca tiveste, Pedro. O amor não se tira. Escolhe-se. Ele baixou a cabeça e foi embora. Nessa noite, Sofia e eu celebramos com vinho do Porto no nosso pequeno terraço. Olhei para ela e senti que finalmente o passado não me controlava mais. Mas a redenção ainda doía. A minha mãe começou a visitar-nos aos poucos. Primeiro um café, depois um almoço. Estou a tentar entender, filha, disse ela um dia. É difícil, mas vejo que estás feliz. Foi o maior presente. A vida continuou a reconstruir-se peça a peça. Casámo-nos numa cerimónia pequena no jardim de um amigo em Sintra, só com quem realmente importava. A minha mãe veio. O meu pai não, mas mandou uma mensagem curta: seja feliz. Sofia e eu adotámos um gato e plantámos ervas no parapeito da janela. O escândalo tornou-se memória distante. Mas eu sabia que as cicatrizes nunca desapareceriam completamente. Uma tarde no mirador da Senhora do Monte, sentei-me com Sofia a ver o pôr-do-sol sobre Lisboa. Achas que valeu a pena todo este sofrimento? Perguntei. Ela sorriu. Cada lágrima nos trouxe até aqui. Nessa noite escrevi uma carta ao meu pai.
Contei-lhe toda a história sem esconder nada. O amor, o medo, a culpa, a redenção. Enviei-a e esperei. 2 semanas depois ele ligou. Vem jantar, Ana. Traz a Sofia. Foi simples. Sem grande discurso. Mas foi suficiente. Hoje olho para trás e vejo que o preço foi alto, mas o amor verdadeiro não tem preço. A comunidade ainda fala do nosso caso às vezes como exemplo de coragem. Eu só sei que finalmente me perdoei. E tu, leitor, achas que o amor verdadeiro justifica enfrentar família, sociedade e passado, ou o arrependimento sempre nos condena para sempre? Verdadeiro ou falso?